Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de literatura internacional. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta, a história começa. Três médicas residentes no mesmo hospital. Três amigas que têm suas vidas entrelaçadas. Três destinos surpreendentes. Oi, eu sou a Fran e você está no canal Histórias para Passar o Tempo. Hoje, para mais um projeto de leitura. Projeto de leitura são os vídeos onde eu faço a apresentação de obras literárias que serão depois narradas e comentadas por mim. Eu trago para vocês hoje o livro de um grande escritor estadunidense, Sidney Sheldon, Nada Dura para Sempre. Se você já leu a obra do Sidney Sheldon, seja Nada Dura para Sempre ou qualquer outro livro dele, você sabe que ele dispensa apresentação com seu estilo único, envolvente e desafiador. Mas se você ainda não teve o privilégio de conhecer a obra desse grande escritor, você precisa assistir esse vídeo para poder decidir se você quer ou não me acompanhar nessa leitura. Será uma leitura um pouco mais longa do que as outras que eu tenho apresentado aqui no canal, até porque os livros do Sidney Sheldon eles costumam serem bem mais encorpados, costumam terem bem mais páginas do que a maioria dos romances literários do mesmo estilo. Ele é um romance muito pautado no drama, tá? Então, se você gosta de histórias dramáticas, com certeza você vai gostar muito de Nada Dura para Sempre, embora essa provavelmente é uma das obras menos dramáticas que o escritor já produziu, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do livro, vou falar um pouco a respeito do enredo, a respeito das motivações que levaram o Sidney Sheldon a escrever essa história, a respeito do próprio Sidney Sheldon, ou seja, eu vou dar um panorama geral da obra para que você veja se ela faz ou não faz o seu perfil. Então, quer vir comigo para saber mais sobre esse livro maravilhoso? Não, você já conhece o livro e quer pular direto para o primeiro capítulo? Pois basta que você pule para o próximo vídeo, onde eu estarei dando início à leitura dessa obra. Mas, se você não conhece nada da obra, eu insisto, fica um pouquinho mais aqui comigo, que vai ajudar você a decidir se você quer ou não seguir nessa leitura. E aí, se você decidir que Sidney Sheldon não faz o seu perfil, você pode ir lá no meu canal e dar uma olhada em outros livros interessantes que tem por lá, ok? Pois vamos então, sem mais demora, falar a respeito de Nada Dura para Sempre. Bom, pessoal, Nada Dura para Sempre é o nome que a obra recebeu na tradução aqui no Brasil. Em Portugal, ele é conhecido por Nada é Eterno. Então, se você baixar alguma versão, em e-book, em português de Portugal, você vai ver que ele vai estar com esse nome ao invés de Nada Dura para Sempre. Ele é o 13º romance do escritor estadunidense Sidney Sheldon e foi publicado em 1994. Esse livro, gente, ele fez tanto sucesso nos Estados Unidos que apenas um ano depois, em 5 de novembro de 1995, a CBS já estava exibindo um filme que foi dividido em duas partes. E esse filme, claro, era baseado nesse romance. Então, ele é realmente assim uma história extremamente interessante, tá? E na época que ele foi lançado, em 94, ele fez um grande sucesso. Essa foto está aparecendo aí na capa, gente, é a do livro que eu estou usando, tá? Para a leitura, que eu irei utilizar durante a leitura. Ele já é a 8ª edição aqui no Brasil. E essa 8ª edição foi pela editora Record, tá certo? Ele é um livro
Ele tem 366 páginas. O Sidney Sheldon, ele dividiu a história dele em partes, tá? Ele chama de livro 1 e livro 2, e cada uma dessas partes ele dividiu em capítulos, tá bom? Inicialmente, você tem a sinopse da história, né? Que eu vou ler agora para vocês, tá? Para que vocês tenham uma ideia, com as palavras do próprio editor que publicou a obra, né? Do que fala o livro do Sidney. Então, vamos lá para a sinopse. 3 jovens médicas e seus pacientes envolvem-se com viciados e milionários em meio à máfia e a um julgamento por homicídio. Das decisões de vida e morte nas salas de operação, as tensões do tribunal e as ambições e medos de médicos e assassinos, amantes e traidores, Sidney Sheldon vai revelando os impressionantes bastidores de um hospital, demonstrando a notável habilidade em criar personagens instigantes num jogo de gato e rato que tem atraído a admiração de milhões de leitores por mais de 100 países. Nada Dura para Sempre é um thriller que contém todos os ingredientes que fizeram de Sidney Sheldon um dos maiores best-sellers do mundo. Suspense, trama bem elaborada, muita ação e temas atuais e polêmicos. Então, é isso aí, né, gente? Uma receita completa para muita diversão, né? E para muita emoção, tá bom? E é por isso que eu estou indicando, né? Estou convidando você para me seguir nessa viagem. Voltando a falar sobre a estrutura do livro, né? Como eu tinha dito antes, as 366 páginas, elas estão divididas em capítulos, agrupados em 2 livros. Antes do primeiro capítulo, a gente tem um prólogo. Esse prólogo, gente, ele é interessantíssimo. Por quê? Porque ele narra um julgamento, o julgamento da personagem principal, a doutora Paige Taylor, né? Então, ele é um prólogo bastante longo, que é coisa pouco usual, né? Normalmente os prólogos eles costumam serem curtos, mas o Sheldon ele optou por um prólogo mais longo exatamente para que ele pudesse introduzir toda essa parte do julgamento, né? Então o prólogo, para vocês terem uma noção, ele tem 27 páginas. Aí você salta do prólogo para a parte 1, né, o chamado livro 1. Ele vai do capítulo 1 até o capítulo 13. Do capítulo 1 até o capítulo 13. São 130 páginas de história. E depois do capítulo 2 até o final do livro, né, nós temos mais 23 capítulos, perfazendo um total, né, de 37 capítulos, mais o prólogo e o epílogo, né? Vou falar agora um pouquinho a respeito do enredo, né? Como é o enredo de Nada Dura para Sempre. Então vamos lá. São 3 médicas, tá bom? 3 amigas que na verdade elas não se conheciam, elas já se conhecem no hospital no primeiro dia de residência. Elas são recém-formadas. Só que como essa história, gente, ela ocorre ali por volta da década de 90, naquela época não era muito comum mulheres na medicina. É tanto que elas estão lá no hospital, que está recebendo mais de 2.000 residentes, e elas 3 são as únicas mulheres médicas, né, presentes no local. Devido a isso, elas acabam se tornando amigas, não tem muita opção, né? Então você vai ter que acabar fazendo amizade. Como elas tinham vindo de outros lugares do país, elas não tinham familiares ali em São Francisco, né? Essa história se passa no Hospital Embarcadero, que é um hospital público de São Francisco. Então elas acabam optando por dividirem, né, um apartamento. Então elas trabalham juntas, elas moram juntas, e isso acaba criando um certo nível de intimidade entre elas, acabam se tornando amigas, não tem como fugir disso. E aí o que acontece? No início do livro, que ironicamente começa pelo final, né?
A doutora Paige Taylor, que é uma dessas 3 médicas, é a protagonista do livro, por sinal, ela está sendo julgada, né? Ela está sendo julgada por ter matado um paciente dela, né? Por ter administrado uma injeção de insulina no paciente dela e ter matado o paciente dela em troca de $1 milhão. Ela matou o cara num dia e no outro dia o advogado bateu na porta dela dizendo que ela era a única herdeira do falecido, né? Que ele tinha deixado $1 milhão para ela. Mas ela alega que não sabia de nada, que tirou a vida do rapaz porque ele tinha um câncer terminal, ele ia morrer de qualquer maneira dentro de alguns dias e ele estava sofrendo demais. Ele tinha implorado a ela que acabasse com o sofrimento dele. É claro que a polícia não engoliu essa história e ela estava sendo julgada por homicídio, né, em 1º grau. Queria acabar com a condenação dela, levando ela a uma pena capital, né, uma pena de morte. Então começa-se com esse julgamento. Todo o prólogo é relativo a esse julgamento, as testemunhas aparecendo, mostrando o que sabem sobre o caso, o que viram, né? E a gente vai cada vez mais sendo levado a acreditar que a personagem principal realmente é culpada e que não vai ter outro resultado nesse julgamento a não ser, claro, a condenação dela. Mas aí, de uma hora para outra, o Sidney Sheldon ele corta do julgamento, deixando o julgamento suspenso, sem o resultado, e ele volta no tempo, 5 anos, para o dia em que as 3 médicas se conheceram lá no embarcadero, e aí ele vai narrando toda a história de vida delas, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito das 3 personagens principais, sem entregar muito da trama, tá? Então, a doutora Paige Taylor, ela é filha de um médico que dedicou a vida dele a trabalhar para a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então ele viajava o mundo levando ela com ele, né, para ajudar pessoas doentes na África, na Índia. Então ela teve uma vida bem dura e ela sempre sonhou em ser médica. Então depois que o pai dela morreu, ela passou a viver com o tio dela e ela resolveu estudar para poder se tornar médica, né? Veja aí que esse é o perfil da mulher que está sendo acusada por matar um paciente por dinheiro. A segunda personagem, né, é a doutora Kate Turner. Ela é uma médica negra, né, o que, além de ser mulher médica naquele tempo, ainda mulher e negra, então ela sofria muito mais preconceito e muito mais dificuldade do que as suas outras 2 amigas, né? E ela vem de uma família pobre, disfuncional, ela sofria abusos na infância, né? E ela lutou muito para poder se tornar médica. E ela era uma mulher muito independente, não queria ter relacionamento com ninguém, porque devido aos traumas que ela tinha sofrido na infância. E ela é misteriosamente assassinada. Não estou dando spoiler, viu, gente? A gente fica sabendo disso nas primeiras páginas. Aliás, não, a gente fica sabendo disso na sinopse do livro, tá? E ela foi assassinada, né? E esse crime vai ser narrado ao longo da história, as condições que levaram ela à morte, como o crime aconteceu, por que aconteceu, e vai contar também, né, assim, se o criminoso foi pego, se não foi pego. Então temos aí 2 situações interessantes. Primeiro é essa acusação contra a doutora Paige Taylor, né, que a gente não sabe, e o segundo é esse misterioso assassinato da doutora Kate Turner, que também a gente vai ficar sabendo ao longo da história. E no final nós temos a terceira personagem, que é a doutora Beth Lowe Taft, também conhecida como Honey, né, que ela prefere ser chamada de Honey. A Honey, ao contrário das outras 2 moças, ela vem de uma família extremamente rica e poderosa lá acho que é de Minnesota, se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada, me perdoem, por favor. E essa família dela é uma família de aristocratas, grandes empresários, e a Beth, ela é a patinha feia, né? Ela é aquela que não brilha, ela é aquela que não tem atrativos, até que ela descobre que pode usar a sexualidade dela como uma alavanca para conseguir tudo o que ela quer na vida. E aí ela começa, né, a se aproveitar
da beleza dela, das habilidades sexuais dela para poder conseguir o que ela quer. E o que ela mais quer é agradar o pai dela. O sonho dela era ser enfermeira, né? A Beth é uma pessoa boa, ela adora cuidar dos outros, ela tem um grande coração, né? Mas ela não é boa em tomar decisões, então ela não queria ser médica, porque ela não queria essa responsabilidade. Mas o pai dela dizia para ela que ela era uma Taft, então ou ela era médica ou ela não iria para a área de saúde. E como o sonho dela era que o pai dela tivesse tanto orgulho dela quanto tinha das irmãs, ela acabou se metendo em grandes situações, né? Situações bem complicadas nessa busca de aceitação por parte da família dela. Tanto que ela tomou uma decisão que acaba fazendo com que toda a ala do hospital seja fechada. O erro que ela comete é tão grave, né? Que faz com que toda a ala do hospital seja fechada. Então, para você saber mais sobre o erro que ela cometeu, como que ela conseguia manipular, né, as pessoas para conseguir o que ela queria, você precisa me acompanhar então aqui nessa leitura, tá? Então essas são as nossas 3 protagonistas. Esse é o enredo que a gente vai trabalhar em cima dessas 3 mulheres, tá? O pano de fundo dessa história criada pelo Sidney Sheldon é um hospital público lá nos Estados Unidos. Gente, assim, a riqueza de detalhes com que ele descreve o dia a dia do hospital, a rotina dos médicos, com que ele descreve o ambiente de trabalho, as relações entre as pessoas envolvidas, é assim de uma grandeza, tá entendendo? Que não dá para mim dizer para vocês. Vocês realmente precisam ler para vocês verem assim a riqueza de detalhes com que ele faz, né? A descrição desses ambientes. Dizem que ele levou mais assim de 60 horas de entrevistas, tá? Para poder montar o pano de fundo. Ele foi em hospitais, ele entrevistou médico, ele entrevistou, né, enfermeiras, pacientes. Então é assim que ele costuma fazer os livros dele, né? Ele gosta de pegar situações do dia a dia, ambientes do dia a dia e esmiuçar. Nas outras obras dele também você vê esse mesmo cuidado, esse mesmo apuro que ele dedicou a Nada Dura para Sempre. Então, já que eu já estou entrando no tópico aqui, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse grande escritor. O nome dele, na verdade, não era Sidney Sheldon, né? Esse aí foi o pseudônimo pelo qual ele ficou conhecido. O nome dele era Sidney Chectel. Ele nasceu em Chicago no dia 11 de fevereiro de 1917, em Rancho Mirage, e morreu em 30 de janeiro de 2007. Durante a sua vida, ele publicou 18 romances. Todos alcançaram a lista de mais vendidos do jornal New York Times. Eles totalizaram mais de 300 milhões de cópias vendidas, com traduções para 51 idiomas, distribuídos em cerca de 180 países. Por esse fato, ele é considerado o escritor mais traduzido do mundo. Inclusive, gente, ele está no Guinness por isso, viu? Sidney Sheldon também escreveu 6 livros voltados para o público infanto-juvenil. O escritor também é creditado por 6 peças para a Broadway, 25 filmes e 250 roteiros televisivos. Dentre eles, Ginny é um Gênio, né? A Minha Bela Gênio e Hatchet também, Casal 20, são de autoria dele. Mesmo depois de morto, Sidney Sheldon continua figurando no Guinness Book como o autor mais traduzido do mundo. Para não perder o título, a família aderiu a ondas de continuações póstumas e, por meio de um concurso, escolheu Tilly Bradshaw para continuar O Reverso da Medalha, um dos livros mais vendidos do romancista no Brasil. O título do romance é A Senhora do Jogo e também foi publicado pela editora Record. Tilly Bradshaw já escreveu 7 romances seguindo o estilo de Sidney Sheldon, onde ela assina com o nome do autor seguido do dela.
Então, gente, esse aí é o homem, né, que escreveu essa obra fenomenal. Vejam, então, que não é um escritor qualquer. Eu não trago escritores, né, que não tenham um bom histórico para dividir com vocês, né? Eu gosto de trazer realmente escritores maravilhosos. Entre os vários livros, né, 18 romances, né, fora séries, filmes e tudo. Entre esses, os mais famosos são As Areias do Tempo, Um Capricho dos Deuses, Escrito nas Estrelas, Um Estranho no Espelho, A Herdeira, A Ira dos Anjos, Juízo Final, Lembranças da Meia-Noite, A Outra Face, O Outro Lado da Meia-Noite, O Reverso da Medalha e Se Houver Amanhã. Entre os juvenis, nós podemos citar A Corrida pela Herança, O Ditador, O Estrangulador, O Fantasma da Meia-Noite e A Perseguição. Então, esse é o autor que eu trago para vocês. Como roteirista de cinema, que ele era, né? Escreveu inúmeros roteiros e tudo. E como ele mesmo dizia, o que motivava ele a criar os livros dele era aquela necessidade crescente que ele tinha de conhecer sobre as profissões, conhecer sobre os cenários do mundo, né? Então ele gostava muito de dedicar as obras dele a ambientes e penetrar dentro desses ambientes e esmiuçá-los. Então ele fez ele fez livros esmiuçando o ambiente de hospitais, o ambiente de clínicas psiquiátricas. Ele também fez Escrito nas Estrelas, né, onde ele desvenda o mundo imobiliário dos Estados Unidos. Ele também entrou dentro de conventos, narrou a respeito de guerrilheiros, né, grupos de terroristas. Ele falou também a respeito, nos livros dele, a respeito do ambiente de tribunais, enfim, né? E sempre que ele penetrava nesses ambientes, gente, ele, além de narrar uma história incrível, sensacional, ele também gosta de esmiuçar o ambiente, né? Em Nada Dura para Sempre é o ambiente de hospitais, né? Dando preferência para os hospitais públicos, né? Então ele mostra, como eu já tinha dito anteriormente, em detalhes surpreendentes como é a rotina de vida, né, desses ambientes. E assim, o estilo de escrita dele ficou muito popular pelo fato dele sempre colocar mulheres como personagens principais dos seus livros. Ele mesmo afirmou, né, numa entrevista para a Associated Press, em 1982, que ele gostava de escrever sobre mulheres que eram talentosas e capazes, mas que não perdiam a sua feminilidade. Ele sempre costumava dizer que as mulheres elas têm um grande poder na sua feminilidade, porque os homens não podem fazer aquilo que elas fazem. E aí ele cita que muitos dos personagens deles eram malévolos e impiedosos e que eram modificados pelo contato, né, com esse estranho poder que a mulher emana, né, que é o poder da feminilidade. E aí os romances dele também, gente, são sempre com um elevado grau de suspense e de sensualidade. Ele costuma contar com elementos como fama, fortuna, intriga, assassinatos, desaparecimentos e vingança. Ele comentou também que tentava escrever seus livros de uma maneira que os leitores não pudessem largá-lo. Ele procurava construí-los, né, para que cada capítulo obrigasse o leitor a ter que ler mais um. Ele acreditava que não podia enganar o leitor. Por isso, sempre que ele descrevia algum lugar ou algum evento nos livros dele, ele procurava visitar o lugar, ele procurava pesquisar sobre o evento, né, para que ele tivesse sempre uma história o mais fidedigna possível. Outra curiosidade interessante, gente, sobre o Sidney Sheldon é que ele não gostava de digitar, né, as histórias dele. Ele tinha uma secretária para isso. Então, o que é que ele fazia? Ele gravava em um pequeno gravador
e aí ele passava para essa secretária digitar. E ele costumava gravar, em média, 50 páginas por dia. Ele gravava em um dia e no dia seguinte ele fazia a revisão do que ele tinha feito no dia anterior e repetia o processo até que o livro estivesse finalizado. Ele fazia diversas revisões antes de mandar a obra para publicação, né? Mais uma indicação do respeito e do carinho que ele tinha com os fãs, né? Com os leitores e, é claro, com o próprio trabalho dele, né? Mais uma indicação do grande profissional que ele era. E isso, com certeza, né, gente, mostra, né, por que os livros dele tinham, né, tem esse padrão de qualidade, porque ele realmente se dedicava com muito afinco, né, à produção das suas obras. Enfim, é isso, pessoal, que eu tinha para falar do Sheldon para vocês, né? Tentei trazer algumas, né, coisas interessantes sobre ele. A biografia dele é imensa, não daria, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso, né? Já falei sobre o enredo, já falei sobre o que motivava ele a escrever, né? Ele tinha uma grande paixão pela escrita, né? Era a vida dele, né? Já falei sobre a estrutura do livro. O que me resta agora é fazer o convite para vocês me acompanharem na leitura dessa obra sensacional. Ainda hoje, né, vai ser lançado o primeiro vídeo com os capítulos de número 1 e 2. Primeiro vai ser o prólogo, né? O prólogo é tão longo, gente, que ele vai levar um vídeo inteiro, só o prólogo. Como vocês viram lá, é mais de 20 páginas, né? Depois a gente vai entrar com o vídeo 2, né? Vai ter o capítulo 1 e o capítulo 2, e a gente vai continuar assim, de 2 em 2 capítulos, até mais ou menos a metade do livro. Por quê? Porque o Sidney Sheldon, ele tem um estilo de escrita que eu costumo chamar, quem chama sou eu, viu, gente? Não sei como é que o pessoal chama aí fora, mas eu costumo chamar de escrita cinematográfica. Por quê? Porque é aquela escrita rápida, que não perde tempo, aquela escrita que não deixa você ficar parado na cadeira, não permite que você durma. As histórias dele é sempre um acontecimento puxando o outro, não dá tempo de respirar, como se fosse um filme ou como se fosse uma série, né? Então, por isso que eu chamo de cinematográfico, porque lembra o cinema mesmo. Se você já leu algum livro dele, você sabe que eu não estou exagerando. E se você vai ler aqui comigo, você vai ver que o que eu estou dizendo é verdade, tá? Então, devido a essa leitura, essa escrita cinematográfica dele, então os primeiros capítulos sempre tendem a serem mais longos do que os últimos. Então, a gente vai começar lendo de 2 em 2 capítulos. À medida que eles forem diminuindo, eu vou colocar 3 num vídeo ou 4 num vídeo, tá? Porque também eu não vou apresentar para vocês um vídeo com 20 minutos só de narração, né? Eu quero que esses vídeos eles tenham no mínimo aí 40 minutos, né? Que daria para você ler, ouvir em uma noite, né? Então é isso aí, gente. Esses vídeos eles têm como propósito divulgar, né, a literatura, levar, né, para aquelas pessoas que estão sem tempo de ler, mas que podem ouvir no carro, podem ouvir enquanto estão na academia malhando, podem ouvir enquanto estão em casa fazendo faxina, pessoas que querem ler outros livros e que o tempo está curto, né, pessoas que não podem ler, têm problemas, né, visuais, também irão se beneficiar desse projeto. E se você, assim como eu, acha que isso é importante e quer me ajudar, você pode me ajudar primeiramente se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho. Além de você me ajudar, você garante que vai receber também a continuação dessa leitura. Também pode me ajudar divulgando o meu trabalho nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam conhecer, tá, esse trabalho. E também, claro, dando uma olhadinha nos links que eu deixo aqui na descrição. Esses links são da Amazon. Lá você poderá encontrar promoções. E se você encontrar algo que você esteja precisando, que você esteja querendo comprar, compra com o meu link, que assim, além de você conseguir um bom preço, um material de qualidade, você ainda vai estar
tornando esse trabalho aqui mais forte, me ajudando a levar mais livros para dentro da casa dos brasileiros. E não deixa, por favor, de visitar o meu site, Histórias para Passar o Tempo. Lá você vai encontrar dicas de inúmeros livros interessantes, muita coisa legal mesmo. Vai lá dar uma olhada, que com certeza você vai adorar. Me procura também nas redes sociais e me segue. Obrigada pelo carinho, por ter ficado comigo até o final. Eu vejo você no capítulo 1, hein? Até mais. Tchau.